nessa disciplina o meu enfoque será as tutelas provisórias no processo coletivo, como é o título da aula. E aí, para que vocês façam uma revisão desse conteúdo aí que às vezes ficou para trás e às vezes esquece algum detalhe sobre as tutelas provisórias, que é um assunto relativamente complexo, né, que eu gosto muito, mas é um assunto complexo, eu vou colocar alguns QR Codes no material de vocês que vocês podem simplesmente colocar o celular lá e assistir o vídeo com explicação sobre esses temas. Então tá aí, tutelas provisórias no processo coletivo. Bom, a gente tem que lembrar a primeira coisa o seguinte: a principal norma que regula as tutelas provisórias atualmente é, sem dúvida, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil inseriu, na parte geral, entre os artigos 294 e o artigo 311, regras gerais sobre as tutelas provisórias. E aí vocês se lembram bem que as tutelas provisórias elas são divididas em tutelas de urgência e tutelas de evidência. As tutelas de urgência são tutela antecipada e tutela cautelar. E a tutela de evidência, que é uma tutela satisfativa, ela não tem inerente à decisão de tutela de evidência o requisito da urgência. A gente vai encontrar esses requisitos, sobretudo no artigo 300 do Código de Processo Civil. Então, as regras gerais das tutelas provisórias, a gente encontra, sobretudo, no Código de Processo Civil, como eu falei, entre esses artigos 294 e 311. Só que isso não quer dizer que não existam procedimentos especiais dentro e fora do Código de Processo Civil que também tratam de alguns aspectos das tutelas provisórias. Então, mesmo antes do Código de Processo Civil 2015, já existiam procedimentos especiais, já havia procedimentos especiais que previam tutelas provisórias, dentro e fora do CPC, como eu acabei de falar, quer dizer, em legislação extravagante. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o mandado de segurança. Nós temos uma liminar do mandado de segurança. Ela tem requisitos específicos. Ela é regulada em lei própria, em legislação extravagante, focada no direito líquido e certo. Não deixa de ser uma tutela provisória, satisfativa. As ações possessórias, que são ações muito antigas no nosso sistema processual, também possuem liminar, a famosa liminar de força nova, quando o esbulho é praticado há menos de 1 ano e dia, a liminar também é uma tutela provisória. E se a gente focar aqui nas tutelas provisórias no processo coletivo, mesmo antes do Código de Processo Civil, o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, 85, bem antes do Código de Processo Civil entrar em vigor, já previa no artigo 12 lá uma tutela provisória também. Então, enfim, o que eu quero trazer aqui, lembrar nesse início é isso. A norma mais importante sobre tutelas provisórias é o CPC na parte geral. Mas os procedimentos especiais podem prever, dentro ou fora do Código de Processo Civil, legislação extravagante, também liminares, tutelas provisórias, cautelares, tutelas antecipadas, que pode até ter alguns requisitos específicos, mas o que prevalece, sem dúvida, é o Código de Processo Civil. Veja aqui o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública. Fala lá, desde 85, poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Então veja, poderá o juiz conceder mandado liminar. Não fala propriamente tutela provisória de urgência, não fala tutela cautelar, não fala tutela satisfativa. Aqui nesse caso do artigo 12, sobretudo a tutela antecipada, né? A gente tem que interpretar dessa forma. Eu destaquei um aspecto desse artigo 12, que, como eu falei com vocês, né, como dá para perceber aí, ele entrou em vigor bem antes do Código de Processo Civil atual. Esse mandado liminar aí, que não se especifica que tipo de decisão que a gente pode encarar como uma tutela provisória. Agora, quando fala assim, com ou sem justificação prévia, essa expressão ela não existe só nesse artigo, ela existe mesmo no Código de Processo Civil, em alguns dispositivos usa essa expressão com ou sem justificação prévia. O que significa a justificação prévia? A justificação prévia, na verdade, eu até coloquei aqui um QR Code para vocês, tem um vídeo que eu gravei já tem algum tempo, chama Técnicas de Argumentação Oral nas Audiências de Justificação. Essas audiências de justificação são audiências assim, muito relegadas ao segundo plano. O próprio Código de Processo Civil ele não trata da audiência de justificação, e é sobre isso que o artigo 12 fala. Quando fala com ou sem justificação prévia, ele quer dizer o seguinte, olha, você pode fazer uma audiência para colheita de prova oral
para a concessão ou não dessa tutela provisória liminarmente. Então, é possível você marcar uma audiência de justificação para a produção de provas com o objetivo de se conceder ou não uma tutela provisória concedida liminarmente antes da decisão final. Então é sobre isso que fala esse artigo 12. Só que, como eu falei com vocês, essa audiência de justificação ela é relegada muitas vezes ao segundo plano, porque nós não temos um capítulo dedicado no Código de Processo Civil à audiência de justificação. Ele não é muito claro sobre isso. Você encontra essa expressão espalhada no sistema, muitas vezes escondido no inciso, num parágrafo. Então eu coloquei aqui para vocês esse QR Code e só para falar para vocês o seguinte: essa audiência de justificação ela não pode se confundir com a audiência de conciliação ou mediação e nem com a AIJ. Você não pode confundir uma coisa com a outra. Essa audiência de justificação normalmente é a primeira a ser designada. É para casos de urgência, é para casos liminares, que você não tem prova documental para demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 300, e aí você se vale dessa audiência de justificação para a produção de prova oral, como eu falei com vocês antes. E essa é uma audiência, portanto, específica para isso, para produzir provas para a concessão da liminar. E aí, com relação às técnicas de argumentação oral, eu tenho que destacar que as perguntas que você vai dirigir, tanto a depoimento pessoal quanto às testemunhas, devem girar em torno dos requisitos de concessão da liminar. Então, por exemplo, se é uma tutela de urgência, que você vai cumprir apenas os requisitos lá do artigo 300, então você vai ter que focar no periculum in mora e no fumus boniuris. Você vai ter que focar nessa urgência da decisão, os requisitos da verossimilhança das alegações, a verossimilhança do direito, para que você possa conseguir essa concessão da liminar. Agora, se for, por exemplo, uma audiência relacionada à ação possessória, você vai focar nos requisitos de concessão da liminar da possessória. Então, por exemplo, lá na ação possessória de reintegração de posse, você vai ter que provar a data do esbulho, né, que ele ocorreu há menos de 1 ano e dia, e a posse anterior do autor. Então, as perguntas que você vai dirigir à testemunha devem ser focadas na concessão das liminares. Se tiver uma legislação específica, uma norma específica sobre a liminar naquela ação, você vai ter que focar naqueles requisitos da liminar daquela ação específica. Então é para isso que serve a audiência de justificação prévia. Então, o que fala o artigo 12 é isso. Poderá o juiz conceder o mandado liminar, podendo marcar ou não uma audiência de justificação prévia, e essa decisão ela se sujeita ao agravo. Embora a lei da ação civil pública seja de 85 e o CPC seja de 2015, esse artigo ele não está em desacordo com o CPC, porque de fato, se a gente pegar o artigo 1015 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra as decisões que concedem ou não tutela provisória é realmente o agravo de instrumento. Agora, o artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública fala assim, ó: poderá ser ajuizada a ação cautelar, veja, poderá ser ajuizada a ação cautelar para fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico e paisagístico. Vejam só, esse artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública foi modificado no sistema por essa Lei 3004 de 2014. Veja que ambas as leis são anteriores ao CPC 2015, tanto a Lei da Ação Civil Pública quanto essa lei que alterou esse artigo 4º. Só que veja, esse artigo 4º, ele fala que poderá ser ajuizada a ação cautelar. Essa lógica de ajuizar uma ação cautelar autônoma, ela existia no Código de Processo Civil antigo, no Código de Processo Civil de 73. Atualmente, a gente não ajuiza ação cautelar autônoma. O máximo que a gente faz é ajuizar fazer um pedido de tutela cautelar antecedente e depois fazer um aditamento em prazo de 30 dias para fazer o pedido de tutela definitiva. Então, por exemplo, você faz um pedido de tutela provisória de arresto de bens, bloquear bens do devedor, da empresa, por exemplo, da sociedade empresarial. Então você bloqueia os bens da sociedade empresarial
para impedir que ela transfira esses bens para outra pessoa, e depois você faz um pedido de tutela definitiva, por exemplo, que é um pedido de indenização. Então você bloqueou os bens para assegurar o pagamento da indenização. Ou seja, a tutela cautelar antecedente, ela está prevista no Código de Processo Civil. Ela existe. Mas não a ação cautelar autônoma. Essa ação cautelar autônoma, ela existe no Código de Processo Civil antigo, que já foi revogado nessa parte, né? Então, essa pergunta que eu coloquei aqui entre colchetes aqui, ó. Seria mesmo uma ação cautelar? A gente tem que interpretar esse artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública como ação cautelar? A resposta é que não. A gente tem que interpretar como uma tutela satisfativa. Não por conta disso que eu falei, dessa explicação que eu fiz antes, que é uma explicação processual, mas por conta do que ela pretende evitar. Veja só, ela quer evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra, à dignidade de grupos raciais e étnicos ou religiosos, à ordem urbanística, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, normalmente esses temas são tratados como temas de tutela antecipada, de tutela satisfativa, e não como temas de tutela cautelar. Isso quer dizer que você não pode pedir uma tutela provisória cautelar numa ação civil pública? Não, você pode pedir. Não tem problema nenhum, você vai usar o Código de Processo Civil para isso. Mas se for uma decisão satisfativa, uma decisão que pretende atender o direito em si, então nesse caso, né, você vai ter uma tutela antecipada, uma tutela satisfativa e não uma tutela cautelar propriamente dita. Nós não teremos mais ação cautelar autônoma e nenhuma ação específica para apenas a tutela antecipada, mas nós temos a possibilidade de você fazer o pedido, tanto tutela provisória cautelar antecedente, quanto tutela antecipada antecedente. Esses dois é possível a gente fazer. A gente faz um desses pedidos antecedentes e depois você tem o aditamento da petição fazendo o pedido de tutela definitiva. Lembrando que tutela cautelar, você tem 30 dias da efetivação contados como prazo processual, como na decisão que eu coloquei essa semana lá do STJ, o STJ já definiu em jurisprudência que esse prazo de 30 dias é um prazo processual, você conta apenas os dias úteis, então da efetivação da tutela cautelar você conta 30 dias úteis, né, como o STJ já definiu. E a tutela antecipada, ela é diferente, você tem um aditamento da petição inicial pelo prazo legal, no artigo 303 do Código de Processo Civil. Veja que o professor Didier Júnior e Zanetti Júnior, ambos professores, eles mencionam, caminham nessa mesma linha, eles falam que a tutela é satisfativa. Vou ler aqui o trecho rapidinho. Fala assim, ó. Embora mencione expressamente a tutela cautelar, né, no artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública, a redação do dispositivo não dá margem à dúvida. Não se trata de tutela cautelar, mas sim de tutela satisfativa, que no caso é inibitória, pois visa exatamente obter providência judicial que impeça a prática de ato ilícito e, por consequência, a ocorrência de um dano. Artigo 497, parágrafo único do CPC. A tutela inibitória independe de dano ou de verificação do dolo ou culpa. Então, basicamente, o que eles querem dizer é o seguinte: se é para evitar o dano, a gente tem uma tutela inibitória, uma tutela satisfativa e inibitória. Então, é isso que fala. Assim que a gente tem que interpretar o artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública, não como tutela cautelar, mas como tutela satisfativa e inibitória. Aí eles concluem esse raciocínio falando o seguinte: não obstante isso, obviamente é possível a concessão de tutela cautelar no âmbito do processo coletivo, nos termos do artigo 300 do CPC, como eu falei com vocês antes, né? O fato do artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública prever uma tutela satisfativa, né, e não cautelar, como diz o artigo, não quer dizer que não existe tutela cautelar. Existe, mas não vai ter uma ação autônoma cautelar. Bom, e aí a gente consegue extrair um exemplo dessa obra sobre uma tutela provisória no mandado de segurança coletivo. Então, se colocou lá, num caso concreto, um mandado de segurança coletivo que foi ajuizado pelo Sindicato de Bares e Restaurantes de São Paulo, contra um decreto que proibiu se fumar em locais fechados, proibiu fumar em locais fechados. Então veja, essa ação, esse mandato de segurança coletivo foi ajuizado por esse Sindicato de Bares e Restaurantes de São Paulo, proibindo, né, que se fumassem em lugares fechados. Na época foi uma lei revolucionária, porque você chegava nos bares e restaurantes, tinha muita gente fumando,
Era muito comum esse hábito, hoje em dia não, né? Mas na época foi polêmico, né? Na época foi muito polêmico isso aí. Na Europa até hoje eles não proibiram isso. Você chega em qualquer lugar lá, tem muita gente fumando. E aqui no Brasil começou lá em São Paulo essa proibição e esse sindicato ajuizou um mandado de segurança coletivo para suspender o decreto. E eles pediram uma liminar. E os efeitos dessa liminar são efeitos erga omnes, ou ultra partes, quer dizer, extrapolam apenas o interesse do sindicato, mas a gente sabe que essa tutela provisória para suspensão do decreto, ela funcionou como uma lógica de aplicação geral a todos os bares e restaurantes. E ele foi similar a uma declaração de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque, veja, a gente teve essa ação no mandado de segurança coletivo porque tentou suspender o decreto alegando uma espécie de inconstitucionalidade, com efeito erga omnes, ou seja, é uma liminar, uma tutela provisória uma tutela provisória em mandado de segurança coletivo que atende não apenas o indivíduo, mas ao grupo. Então aqui fica claro que é possível sim uma concessão de tutela provisória em decisões, em ações coletivas, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo e por aí vai. Quando a gente pega a lei da ação civil pública, nós percebemos que existem vários artigos que o Supremo decretou a inconstitucionalidade. Fiz um estudo ontem desses acórdãos e separei alguns aqui para vocês, alguns trechos aqui para vocês. O que me chamou a atenção, e aqui falando só especificamente sobre tutela provisória, é que essa ADI 4.296, essa 4.296 de 2021, declarou, no que concerne às tutelas provisórias, a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 22. O que diz esse parágrafo 2º do artigo 22? Fala o seguinte: no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Veja, onde que pegou aqui no Supremo que declarou inconstitucional esse parágrafo 2º do artigo 22? Essa parte que fala que não pode conceder nenhuma liminar, ou seja, nenhuma decisão de tutela de urgência, seja tutela cautelar ou tutela antecipada, e além disso a tutela de evidência, mesmo não sendo de urgência, que essas tutelas provisórias não podem ser concedidas sem ouvir antes o ente de direito público, a União, o Estado, o município, a autarquia pública federal, etc. Então é exatamente isso que diz o parágrafo 2º do artigo 22. Você não se pode dar uma liminar sem antes ouvir o ente público. E o Supremo entendeu que esse condicionamento de só poder dar a liminar se o ente público for ouvido previamente, que isso seria inconstitucional, porque isso lesaria, no caso, o direito fundamental de acesso à jurisdição, porque você poderia ter decisões urgentes, uma necessidade de decisões urgentes, inaudita alterar a parte, sem ouvir a parte contrária, muitas vezes não daria tempo de ouvir o ente público, e esse parágrafo 2º do artigo 22 impediria esse acesso à jurisdição. A gente lembra que a Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então você teria situações de urgência, eu costumo dizer, urgência urgentíssima, em que não daria tempo de você ouvir previamente a parte contrária, teria que afastar o perigo primeiro, para depois você ter o chamado contraditório diferido ou contraditório posticipado, ou seja, você afasta o perigo via tutela provisória para depois estabelecer o contraditório e ouvir a parte contrária. Essas são decisões inauditas alterar parte. Então o Supremo reconheceu que esse parágrafo 2º do artigo 22 ele é inconstitucional nessa ADI 4.296. Aí eu separei alguns trechos para vocês aqui da decisão, para vocês entenderem quais foram os fundamentos utilizados pelo Supremo. O acordo é muito grande, viu, gente? O acordo tem dezenas e dezenas de páginas, mas eu foquei aqui nesse parágrafo 2º do artigo 22. O ministro relator, ministro Marco Aurélio, ele disse o seguinte na época: parágrafo 2º versa que a liminar somente poderá ser implementada após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.
o preceito contraria o sistema judicial alusivo à tutela de urgência. Se esta surge cabível no caso concreto, é impertinente, sob pena de risco do perecimento do direito, estabelecer contraditório, ouvindo-se, antes de qualquer providência, o patrono da pessoa jurídica. Conflita com o acesso ao judiciário para afastar lesão ou ameaça de lesão a direito. Tem como inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º, da Lei 12.016 de 2009. Parágrafo 2º do artigo 22 da Lei 12.016 de 2009 é o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse isso no voto. Ele, como ministro que redigiu os votos, ele falou que esse parágrafo 2º, que cria obstáculo à prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante a partir da previsão de que a medida liminar só poderá ser concedida no julgamento de mandado de segurança coletivos após a oitiva prévia da parte contrária, o representante judicial da pessoa jurídica de direito público, ou seja, proibindo-se o provimento cautelar inaudito altera partes, sendo evidente a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então veja, olha o que ele fala. Cria obstáculo à prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante a partir da previsão de que a medida liminar só poderá ser concedida no julgamento de mandado de segurança coletiva após a oitiva da parte contrária. Então ele fala assim, não dá para proibir o provimento, por exemplo, inaudito altera parte. É o que ele diz, por isso que ele também reconheceu a inconstitucionalidade. Então esse dispositivo, não existe só esse artigo de lei, não é só a lei da ação civil pública, não é só esse dispositivo que trata desse assunto. Existem várias leis espalhadas no sistema que tratam do ente público, que também condicionam a oitiva prévia do ente público para a concessão das liminares. Todos esses artigos a gente pode considerar que são inconstitucionais, porque essa decisão da ADI ela é um precedente obrigatório, que deve se espalhar no sistema, e toda vez que você encontrar esse obstáculo, que eu só posso considerar liminar se ouvir antes a entidade pública, a fazenda pública, a gente pode considerá-los como artigos inconstitucionais. Não precisa necessariamente ouvir previamente o ente público para a concessão das liminares. Vamos aproveitar o tempinho aqui que falta. Primeiro, vamos lá, astrentes. Vocês lembram o que é astrentes? Astrentes é aquela multa que é aplicada por descumprimento de obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa. A gente utiliza nessas situações. Então são as ações cominatórias, as decisões cominatórias. Obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa. Então, para atendimento do princípio da especificidade, a gente coloca essa liminar periódica por descumprimento da obrigação. Então, se a pessoa tem que entregar um carro, se uma empresa tem que colocar um filtro na fábrica para não jogar poluentes no ar, você tem que colocar um filtro para não jogar poluente no rio ou no mar. Quer dizer, todas as obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa terão as astrentes, essa multa diária, multa periódica por descumprimento da obrigação. E o artigo 12 desse parágrafo 2º da Lei da Ação Civil Pública, ele fala que a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor. Vou ler de novo que eu li mal aqui. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Destaco aqui esse trecho: após o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, a Lei da Ação Civil Pública tem uma regra que proíbe de você cobrar essa multa, exigir o pagamento dessa multa, melhor dizendo, antes do trânsito em julgado da decisão. E aí, a gente, vendo a interpretação desse dispositivo, os professores Didier Júnior e Zanetti Júnior, eles falam o seguinte: trata-se de norma de evidente conteúdo ético. De fato, se o demandado for o vencedor do processo, não seria correto ter ele de arcar com a multa determinada para efetivar um direito que, afinal, se mostrou inexistente. Não é justo que alguém que não tenha razão, no caso o demandante, saia do processo mais rico do que entrou, enquanto o vencedor veja o seu próprio patrimônio
reduzido sem qualquer justificativa. Por isso, o legislador exige a decisão favorável definitiva àquele que se beneficia com a multa, como pressuposto para a sua execução. Aí eles falam no final o seguinte: é possível, porém, a execução provisória da decisão que fixou a multa. Então nós temos aqui uma regra que mostra, uma interpretação que mostra que esse parágrafo 2º do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, ele é sim aplicável e é correto ao prever essa impossibilidade de você cobrar esses valores aplicados de multa, né, das astrentes, apenas após o trânsito julgado. Isso porque, como está escrito aí, é muito claro que se o juiz fixa, por exemplo, uma multa para o réu, por descumprimento, por exemplo, de obrigação de fazer ou não fazer a entrega de coisa, se você permitir que o autor já vá cobrando essa multa no curso da ação, exigir de imediato o pagamento, se chegar ao final da ação, se demonstrar que o autor não tem razão, e ele perde a causa, o pedido é julgado, por exemplo, totalmente improcedente, qual sentido teria de você transferir o dinheiro do réu compulsoriamente para o autor receber a multa, sendo que o autor não tem razão? Isso não tem sentido. Por isso que a cobrança dessa multa em si é colocada apenas ao final, após o trânsito em julgado a decisão. Aí, como está escrito aí no final, isso não quer dizer que não existe o cumprimento provisório da sentença. Se tiver uma decisão, uma sentença, e tiver um recurso sem efeito suspensivo, é possível cogitar o cumprimento provisório da sentença. Só que o cumprimento provisório da sentença, ele tem regras que protegem, de certa forma, o réu. Porque nesse caso aí específico, né, do réu, aliás, protege o credor, né? Porque nesse caso aí, o réu, nesse exemplo que eu dei, ele vai poder, por exemplo, ter uma garantia, uma caução de que a transferência de propriedade, de domínio e de dinheiro só vai ocorrer se o credor apresentar uma caução idônea. E o réu, ele vai poder pegar essa garantia para ressarcimento de eventual indenização que venha a ocorrer por conta de ter cassado o título executivo no âmbito do tribunal. Eu não sei se ficou claro, eu vou repetir o que eu quero dizer. O cumprimento provisório de sentença, ele vai ser utilizado quando houver um recurso pendente sem efeito suspensivo sobre o título judicial. Então vocês já aprenderam, por exemplo, que na apelação você tem algumas hipóteses em que a apelação não é recebida, por exemplo, no efeito suspensivo. Então isso quer dizer que você pode exigir a decisão, o cumprimento da decisão, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo. Pronto, acho que ficou mais claro agora. Então o que acontece? Nesse caso, no cumprimento provisório da sentença, você pode iniciar o cumprimento provisório sem caução, sem garantia. Mas você só pode levantar dinheiro e transferir o domínio se houver uma caução. Então é uma garantia para a outra parte, porque caso a decisão venha a ser cassada no tribunal, você tenha como ressarcir eventuais prejuízos causados. Lembrando que a responsabilidade civil, nesse caso aí, é uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, independe de demonstração de culpa. Então é isso basicamente o que diz o Código. Você só pode cobrar a multa depois do trânsito julgado. Mas o cumprimento provisório ele é possível, mas aí na hora de levantar o dinheiro em si, o credor vai ter que lhe prestar uma caução idônea para garantir esse ressarcimento em responsabilidade objetiva caso a decisão venha a ser cassada. Tá? Como eu falei com vocês, o objetivo da aula aqui não é fazer uma revisão total das tutelas provisórias. Mas eu dei uma palestra para a OAB de Minas, se eu não me engano foi para a OAB de Nova Lima, para a Comissão de Processo Civil, sobre a aplicabilidade das tutelas provisórias no Brasil. Então, se vocês quiserem assistir essa palestra para que vocês façam uma revisão do conteúdo das tutelas provisórias, está aí o QR Code na tela. Bom, agora vamos fazer um giro rápido aqui para concluir a aula de hoje, sobre a relação entre tutelas provisórias no processo coletivo e tutela provisória no processo individual. Aqui, a gente primeiro tem que lembrar o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que, no caso da coisa julgada no processo coletivo, ela beneficia membros do grupo com direitos difusos e coletivos por meio de uma condenação genérica. Ou seja, se você tem lá, por exemplo, rompimento da barragem de Brumadinho, então a Vale vai ser condenada a indenizar todos aqueles que sofreram algum prejuízo. Então essa ação civil pública é uma ação coletiva, portanto, e você vai ter uma condenação genérica, ou seja, todo mundo que sofreu prejuízo pelo rompimento da barragem de Brumadinho
será indenizado. Então não tem o valor de cada um. É uma condenação genérica, e aí você vai ter uma coisa julgada coletiva. Cada indivíduo, cada membro desse grupo que foi afetado, que foi prejudicado pelo rompimento da barragem, ele vai poder se habilitar nessa ação, fazer a liquidação do seu dano, apurar o valor e depois iniciar o cumprimento de sentença individual. Então, uma característica marcante, talvez seja a característica mais marcante do processo coletivo, é a formação de uma coisa julgada coletiva. Ou seja, a coisa julgada não é apenas interpartes, ela não gera efeito apenas entre as partes entre as quais é dada. Ela gera um efeito erga omnes, ultra partes. Você vai poder fazer uma habilitação posterior, liquidação do débito, do crédito, melhor dizendo, e o cumprimento individual da sentença. Então, cada membro do grupo vai poder se habilitar depois e ganhar esse tempo aí no processo de conhecimento. É como a ação coletiva, ela tem essa grande vantagem. Quando você tem o êxito na ação coletiva, os indivíduos não se verão obrigados a ajuizar uma ação individual para conseguir criar um título executivo. O título executivo já vai ser criado pela ação coletiva. Ele só vai simplesmente liquidar o dano e iniciar o cumprimento de sentença. A gente tem o que a gente chama de transporte in utilibus, que significa basicamente o seguinte: é uma utilização de decisões coletivas por membros do grupo para fundamentar e instruir as suas ações individuais. Então, membros do grupo, eles podem usar essa decisão na ação coletiva para promover a liquidação do seu crédito e iniciar a execução individual, o cumprimento de sentença individual. Isso é o que a gente chama de transporte in utilibus. É você pular essa fase de conhecimento e ir direto para a liquidação e para o cumprimento de sentença. Se a coisa julgada for desfavorável ao grupo, ou seja, por exemplo, o Ministério Público ajuizou uma ação contra a Vale pelo rompimento da barragem e perdeu a ação civil pública, por exemplo, falta de prova, coisa do tipo. Isso não impede que cada membro do grupo, individualmente falando, ajuize a sua ação individual, a sua ação específica. Então, o fato de você ganhar a ação coletiva, se o pedido for julgado procedente na ação coletiva, isso beneficia os indivíduos, membros desse grupo, que, como eu falei, eles podem liquidar o dano e iniciar o cumprimento de sentença. Mas pedido julgado improcedente não gera prejuízo aos indivíduos, que, como disse, poderão ajuizar as suas ações individuais. Então, como eu coloquei aqui, a decisão desfavorável no coletivo não se estende ao plano individual. Bom, isso vale também para as tutelas provisórias, né? Para as tutelas provisórias é a mesma lógica. Uma decisão liminar negada na ação civil pública, por exemplo, não impede que um indivíduo ajuize a sua ação e peça uma tutela provisória, né? Individualmente falando. Então, uma coisa não impede a outra. Não há esse efeito desfavorável ao indivíduo. O efeito só na ação civil pública, por exemplo, no processo coletivo em geral, ele tem que ser apenas favorável ao indivíduo, não desfavorável. Sobre o cumprimento provisório baseado em uma tutela favorável ao grupo, a gente tem que lembrar que os membros podem promover a execução provisória individual baseada numa decisão coletiva favorável. Então, por exemplo, você tem uma liminar, uma tutela provisória, que determina a entrega de medicamentos numa ação coletiva. Então, por exemplo, determinadas pessoas possuem direito de fornecimento de medicamentos, por exemplo, pelo Estado. Você pode pegar essa decisão, essa tutela favorável ao grupo, iniciar, por exemplo, um cumprimento provisório de sentença, ou mesmo essa liminar, para conseguir esse mesmo efeito. Então, favoravelmente, é possível utilizar tanto a tutela provisória quanto uma decisão pendente de recurso sem efeito suspensivo, iniciar o cumprimento provisório de sentença. Para caminhar aqui para uma conclusão, né? Uma tutela provisória desfavorável ao grupo não prejudica a ação individual favorável posterior. Então, como eu já falei com vocês, ela pode beneficiar, não prejudicar o indivíduo. E a gente pode replicar o regime de coisa julgada coletiva. A gente pega essa mesma lógica de coisa julgada coletiva, esse transporte em utilibus, a gente utilizar com o mesmo raciocínio em relação às tutelas provisórias, coletiva e individual. Então, com aquele mesmo raciocínio que a gente tem a coisa julgada, que ela beneficia, ela não prejudica, a gente vai usar o mesmo raciocínio para as liminares.
Então, se uma liminar é concedida numa ação civil pública, por exemplo, você pode se beneficiar dessa liminar e requerer isso num ponto de vista individual. Se a liminar for negada, isso não vai lhe prejudicar ao requerer uma tutela provisória individual. Então, um exemplo prático aqui. Imagine lá por exemplo, uma liminar. Vou ler aqui o exemplo que o professor Didier Júnior e Zanetti Júnior, eles falam sobre uma liminar concedida em ação civil pública negada. Ela não impede o consumidor de obter uma tutela provisória em ação individual. Então, colocou aqui, ó. Imagine, por exemplo, uma liminar negada em ação civil pública em que se requereu a suspensão da eficácia de cláusula de determinado contrato de consumo. Isso não impede que o consumidor vinculado a esse contrato peça e obtenha, em sua demanda individual, uma tutela provisória em seu favor. Eventual concessão dessa tutela provisória não poderá ser considerada uma desobediência à decisão que negou a tutela provisória no processo coletivo. Enfim, é isso que eu acabei de falar. O mesmo efeito da tutela da coisa julgada coletiva, a gente usa nas tutelas provisórias. A mesma coisa. E sobre a estabilização da tutela antecipada, e um minuto aqui para concluir a aula, eu coloquei para vocês o que significa estabilizar uma tutela provisória. Está aí na tela o QR Code. É basicamente você imutabilizar a decisão quando ela não é impugnada. Então, você sabe que no artigo 304 do Código de Processo Civil, nós temos a possibilidade de você estabelecer a estabilização da tutela antecipada, ou seja, você pegar uma tutela antecipada e torná-la imutável. Isso acontece quando você não impugna essa decisão, essa tutela antecipada que foi concedida em prol do autor. Então, se o autor requereu na petição inicial a estabilização e o réu não a impugnou, você pode aplicar o artigo 304 e tornar essa decisão estável, imutável. Aí tem uma polêmica, né? Aqui o artigo 304, ela só pode ser utilizada na tutela antecipada antecedente. Na tutela antecipada incidental, não é possível. Aí a gente vai ter uma polêmica sobre isso, né? Qual que é a polêmica? Há dois posicionamentos sobre esse assunto. Alguns favoráveis à estabilização da tutela antecipada no processo coletivo e outros desfavoráveis à estabilização. Então, primeira coisa, em princípio, a gente pode cogitar sim a estabilização da tutela antecipada estabilizada nas ações coletivas como forma de evitar o custo e a demora dessa ação. Já resolve tudo na liminar e acaba a ação ali. Contra os argumentos de estabilização no processo coletivo, nós encontramos o professor Heitor Sica. Ele fala o seguinte: você não pode estabilizar a tutela antecipada na ação coletiva porque nós não temos a ação coletiva passiva, segundo ele. Que nós temos uma ação prevista no parágrafo 2º do artigo 304 para rever a tutela antecipada estabilizada. É uma ação autônoma que serve para rever a tutela antecipada estabilizada. Ele fala que a ação coletiva, ela não pode ter essa figura passiva, ou seja, você colocar o ente, por exemplo, o grupo, a coletividade no polo passivo, que isso seria impossível. Então, portanto, se você não pode colocar o grupo no polo passivo, nessa ação de impugnação, de revisão e modificação e extinção da tutela antecipada estabilizada, se não existe uma coletividade no polo passivo, não existiria, portanto, a possibilidade de você fazer uma estabilização da tutela antecipada. Então, ele nega a possibilidade de estabilização da tutela antecipada por conta dessa impossibilidade de você ter uma coletividade no polo passivo dessa ação prevista no parágrafo 2º do artigo 304. Ele fala que seria impraticável. Os professores Didier Júnior e Zanetti Júnior, eles divergem, professor Heitor Sica, eles falam que não tem compatibilidade nenhuma de você ter uma estabilização da tutela antecipada no processo coletivo. Você pode admitir isso sim no Brasil, você admite o processo coletivo passivo no Brasil. Então, portanto, eles divergem do professor Heitor Sica contra isso. Eles falam exatamente que é possível sim a gente ter uma estabilização da tutela antecipada. Eu coloquei para vocês na tela um vídeo sobre como oferecer caução nas tutelas provisórias, uma dica que eu dei para a OAB, para a Comissão de Processo Civil da OAB, que pode ser útil para vocês também utilizarem nas ações coletivas. E a fonte utilizada, a principal fonte utilizada aqui na aula de hoje foi essa obra que eu já mencionei para vocês, Curso de Processo Civil, volume 4,
do professor Zanetti Júnior e professor Fred Dias Júnior, a edição de 2024.